Olá, oitavo ano, aqui quem fala é o professor Lucas. Estamos no PET 2 de atividades complementares e na aula 4. Pessoal, nessa aula aqui, a gente vai corrigir os exercícios que foram propostos na aula 3. Na aula 3 a gente viu mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Aqui está pedindo no número 1 os múltiplos naturais de 20. Quais são os múltiplos naturais de 20 que a gente tem? Vou escrever aqui, ó. O primeiro é o zero, né? Porque 20 vezes 0 dá 0. O segundo é o próprio 20, que 20 vezes 1 dá 20. O terceiro vai ser 40, que é 20 vezes 2. 60, seguido por 80, seguido por 100. E assim sucessivamente, né? A gente vai andando de 20 em 20, tá bom? E agora está pedindo aqui os 5 primeiros múltiplos comuns entre 20 e 30. Então, vamos lá, pessoal. Os 5 primeiros múltiplos comuns. A gente colocou os múltiplos de 20 aqui no primeiro. Vou colocar aqui em cima, aqui, ó, os múltiplos de 30, tá bom? Então, tem o 0, 30, o 60, e aí a gente vai 90, 120, e assim sucessivamente, 150, 180 e vamos. Aí, pessoal, o primeiro múltiplo comum entre 20 e 30 que a gente tem é qual o valor? Vou pegar aqui, ó. Vou olhar aqui, ó. Não vou contar o zero, né? Porque zero é nulo. Vamos lá. 60 são múltiplos comuns. Depois o 120 com o 120 aqui. Agora notem que todos a partir de 60 são múltiplos de 60 também. Então a gente vai ter 60, 120, 180, mais 60 dá quanto? 240, 300. Todos esses são múltiplos de 20 e 30, tá bom? E são os menores também. Os primeiros múltiplos comuns. Tá, aqui na letra C pede os múltiplos naturais de 30, que é o que a gente colocou aqui, ó. 0, 30, 60, 90, 120 e assim sucessivamente. Tá bom? Então esse exercício aqui era para ter vindo antes da letra B, tá? E agora, pessoal, o que a gente viu aqui, agora eu quero o quê? O menor mínimo múltiplo comum de 20 e 30. Qual que é o menor múltiplo comum de 20 e 30? É o 60. 60 é o menor múltiplo comum entre eles. Tudo bem, pessoal? Agora, está pedindo o quê? Determine pela decomposição em fatores primos o MMC de... Tá, a decomposição de fatores primos... Deixa eu só passar isso aqui para outra tela. Aí, pessoal, para a gente obter o menor múltiplo comum entre esses números aqui, basta a gente fazer a decomposição simultânea. Então, primeiro aqui eu vou fazer a decomposição simultânea de 18, 27 e 45. Quando eu faço essa decomposição simultânea, o que eu tenho? Primeiro, vou usar o primeiro número primo que a gente tem, 2. Então, 18 dividido por 2 dá 9. 27 divide por 2? Não é divisível por 2. Vou manter ele. E o 45 é divisível por 2? Também não vou manter. Agora o próximo número primo é 3, porque não existe mais nenhum número aqui que seja divisível por 2. Então, quando eu coloco 3 aqui, o 9 dividido por 3 dá 3. O 27 por 3 dá 9. E o 45 por 3 dá 15. Vou manter o 3. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 5. Continuo com o menor dos números primos ainda. Vou manter o 1, agora 3 dividido por 3 dá 1, vou manter o 5 e agora o 5. 1, 1 e 1. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2 vezes 1, 2, 3, 3 ao cubo vezes 5. Então, pessoal, o menor múltiplo comum entre esses números seria o quê? 2 vezes
3 ao cubo dá 27, né? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Vezes 5. 2 vezes 5, 10, vezes 27, 270. Esse seria o MMC entre 18, 27 e 45, tá bom? E aí, pessoal, na letra B, o que a gente quer? Na letra B, a gente está buscando o mínimo múltiplo comum entre 120, 132 e 20. Como que eu faço isso, pessoal? Da mesma forma, o bom do menor múltiplo comum, do mínimo múltiplo comum, é que basta fazer essa decomposição simultânea, não tem que observar mais nada. Então aqui primeiro utilizamos o primeiro número primo, que é o 2. 120 dividido por 2 dá 60. 132 dividido por 2 vai dar 66. E o 20 dividido por 2 vai dar 10. Vou manter o número 2 porque tem números divisíveis por 2 aqui. Então aqui, ó, 60 dividido por 2 dá 30. 66 por 2 dá 33. E 10 dividido por 2 dá 5. Vou manter do 2 porque ainda temos números divisíveis por 2 aqui. Então, olha só, 30 por 2 dá 15, 33 e 5. Agora o próximo número será o 3. 15 dividido por 3 dá 5, 33 por 3 vai dar 11 e o 5 aqui eu vou manter porque não é divisível por 3. O próximo número primo seria o 5, então 5 por 5 dá 1, o 11 eu vou manter e o 5 por 5 aqui vai dar também 1. Então, agora só faltou o 11, tá bom? Então temos 1, 1 e 1. Então essa foi a nossa decomposição simultânea. Temos 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5, vezes 11, né? 2 ao cubo é igual a 8. Aí eu tenho 8 vezes 3, vezes 5, vezes 11. Tá bom? 1320. Então, o mínimo múltiplo comum entre 120, 132 e 20 vai ser igual a 1320. Tudo bem, pessoal? Vamos agora para a letra C. 18, 30 e 48. Letra C. 18, 30 e 48. Quando a gente vai fazer a resolução, por 2 vai dar 9, 15 e 24, que ainda tem um número divisível por 2, que é o 24. Então, se a gente fizer por 2 de novo, vai dar 9, 15 e 12. Se fizermos por 2 de novo, vai dar 9, 15 e 6, que se fizermos por 2 de novo, vai dar 9, 15 e 3. Agora a gente tem que fazer por 3, que vai dar 3, 5 e 1. Por 3 de novo, 1, 5 e 1. E agora por 5, que vai ficar 1, 1 e 1. Então aqui a gente tem o que? 2 vezes 2 a quarta, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Quando a gente faz essa multiplicação, isso é em 720. Agora, pessoal, na letra D, o que está pedindo? Que é o nosso último, 150, 300 e 375. Então, letra D, 150, 300 e 375. Pessoal, só colocando aqui como que deve ser a nossa resposta, seria assim, ó, C entre 18, 30 e 48 é igual a 720. O menor múltiplo comum entre 18, 30 e 48 é 720. Agora aqui, se a gente for decompor simultaneamente esses três números aqui, o primeiro número que a gente vai dividir esses três aqui vai ser o número 2, porque tem um número par aqui, né?
Quando a gente faz essa divisão, a gente tem 75, 150 e 375. Mantemos o 2, porque ainda existe um número divisível por 2, né? 375. Agora utilizamos o próximo número, né? Notem que não tem mais nenhum número aqui divisível por 2. O próximo é qual? É 3, porque 75 é divisível por 3. E aí vamos ter 25, 25 e 125. Bom, agora o 25 não é divisível por 3 e o 125 também não. O próximo número primo que a gente tem é o 5. Aqui então vai dar 5, 5 e 25. O 5 de novo, aqui vai dar 1, 1. E aqui vai dar 5. E o 5 de novo, 1, 1, 1. Pronto, nossa decomposição. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao cubo, que vai ser igual a 1.500. Aí, pessoal, como que a gente faz? MMC de 150, 300 e 375 vai ser igual a 1.500. Pronto, pessoal, número 2 respondida. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a número 3. Na número 3, é um probleminha que a gente vai ter que resolver aqui. No exercício número 3, o que a gente vai ter? De uma rodoviária, parte um ônibus da empresa X a cada 20 minutos e um ônibus da empresa Y a cada 45 minutos. Supondo que um ônibus de cada empresa partam juntos da rodoviária às 8 horas da manhã, depois de quantos minutos os ônibus dessas duas empresas voltarão a partir juntos novamente? A que horas isso ocorrerá? Pessoal, que temos aqui um problema simples de mínimo múltiplo comum, né? Porque a gente tem que fazer aqui, ó, o menor múltiplo comum entre 20 e 45. Esse menor múltiplo comum vai nos dizer quando esses ônibus se encontrarão novamente. Então, olha só. Por 2 eu tenho 10 e 45. Por 2 eu vou ter 5 e 45. Por 3 eu vou ter 5 e 15. Por 3 eu vou ter 5 e 5. E por 5 eu vou ter 1 e 1. Agora, pessoal, ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5, que vai ser igual a 4 vezes 9 vezes 5, que vai dar 180. Então, daí 180, esses ônibus vão ficar saindo de 20 em 20, né? Então, vou sair 20 minutos, daí 40 minutos sai o segundo, daí 60 minutos sai o terceiro, daí 80 minutos sai o quarto e assim por diante para a empresa X. E para a empresa Y, a gente vai sair um ônibus às 8 horas, né? Aí às 8h45 vai sair mais um, aí às 9h30 vai sair outro e assim sucessivamente. E esses dois ônibus e essas duas empresas terão um ônibus saindo junto novamente a partir de 180 minutos, né? Então a cada 180 minutos esses ônibus sairão juntos. 180 minutos é igual a 3 horas. Então, eles vão sair juntos novamente. Depois de quantos minutos eles vão sair juntos novamente? Depois de 180 minutos. E se eles saíram juntos às 8 horas... A que horas isso ocorrerá? 8 mais 3 ocorrerá às 11 horas da manhã. Tudo bem, pessoal? E aí, ó, 11 horas da manhã, então a gente usa o AM. Pronto, resolvido esse problema aqui que é de MMC. Agora vamos para o número 4. Pessoal, na número 4 a gente tem o seguinte, ó.
Glória separou os selos de sua coleção, primeiramente de 12 em 12, em seguida de 24 em 24 e por último de 36 em 36. Nas 3 ocasiões, sobraram sempre 7 selos. Sabendo que o número de selos é maior que 300 e menor que 400, o número de selos da coleção de Glória é igual a. Então, pessoal, sempre que ela tem uma quantidade de selos e sempre que ela dividiu de 12 em 12, de 36 em 36 e de 24 em 24, sempre sobraram 7 selos. E aí eu quero saber qual que é o número de selos dessa coleção. Novamente, se trata de um problema de menor múltiplo comum. E aí, como que a gente pode resolver? Vou levar para outro ambiente para ficar mais claro. Olha só, vamos procurar o menor múltiplo comum entre 12, 24 e 36. Então, sempre que isso ocorrer, sempre que o menor múltiplo comum ocorrer, quer dizer que não sobrariam nenhuma figurinha, se fossem organizadas tanto de 12 a 12, quanto de 24 a 24, quanto de 36 em 36. Então, vamos achar esse menor múltiplo comum entre esses 3 valores. Se eu dividir por 2, aqui vai dar 6, aqui vai dar 12, e aqui 36 por 2 dá 18. Se eu dividir por 2, aqui vai dar 3, 12 por 2, 6, e 18 por 2, 9. Continuo por 2, porque tem números divisíveis por 2 aqui. 6 dividido por 2 dá 3, e aqui 9. Agora eu passo por 3. Então, 3 dividido por 3, 1. E 9 dividido por 3 dá 3. Mais uma vez, 1, 1, 3 dividido por 3, 1. Então, eu tenho 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, que é igual a 8 vezes 9, que é igual a 72. Então, a cada 72 figurinhas que Glória tem, não sobrariam nenhum... a cada 72 figurinhas, não sobrariam nenhum resto de selo se ela tivesse essa quantidade exata. Então, na ocasião, o que a gente tem? A gente sabe que o número de selos é maior que 300 e menor que 400. Então, o número de selos vai ser um múltiplo de 72 mais os 7 selos que sobram. E para ficar entre esses números, eu tenho que ter 72 vezes 5, que é igual a 360. Então, se ela tivesse 360 selos, não sobraria selo nenhum se ela agrupasse de 12 em 12, se ela agrupasse de 24 em 24 e se ela agrupasse de 36 em 36. Porém, pessoal, sempre sobram 7 selos. Então, a quantidade de selos que ela vai ter vai ser 360 mais os 7 selos que sobram. Portanto, 367. Na número 5, o que a gente tem? Lucas ganhou uma lata cheia de bolas de gude, que foram contadas de 18 em 18, 24 em 24 ou de 48 em 48 bolinhas. Sempre sobrará 8 bolinhas. Se existem entre 400 e 500 bolinhas de gude na lata, quantas latinhas que comportam 22 bolinhas cada seriam necessárias para Lucas guardar todas as suas bolinhas? Então, pessoal, o que a gente tem aqui é o mesmo problema. Vou passar para o lado de cá. A gente vai encontrar o número de bolinhas que vai existir na lata e depois a gente vai ver quantas latas seriam necessárias para guardar todas essas bolinhas. Então, se ele conta de 18 em 18, de 24 em 24 e de 48 em 48 e sobra sempre 8 bolinhas, a gente tem que andar sempre em números múltiplos comuns de 18, 24 e 48. Então, vamos encontrar o menor múltiplo comum entre eles e depois a gente descobre os outros múltiplos, um outro múltiplo que esteja entre 400 e 500. Tá bom? Então, vamos lá. 18, 24 e 48. Para encontrar esses múltiplos, a gente vai dividir primeiro por 2. 18 dividido por 2 dá 9, 24 por 2 dá 12, 48 por 2 dá 24.
continuamos com 2. O 9 não divide, continua ali. 12 dividido por 2 dá 6, 24 por 2 dá 12. Continuamos com 2. Então, aqui vai ser 3, 12 por 2, 6. Ainda com 2, 9, 3 e 3. Agora, a gente passa para o 3. Então, temos 3, 1 e 1. E agora o 3 de novo, 1, 1 e 1. Então, pessoal, a gente tem o 2 à quarta vezes o 3 ao quadrado. Esse resultado aqui vai ser igual a 144. Então, andando de 144 em 144, não temos sobras. Então, o primeiro múltiplo comum entre 18, o menor múltiplo comum entre 18, 24 e 48 é o 144. O segundo seria o 144 vezes 2, que é 288. O terceiro seria 144 vezes 3, que dá 432. Então, se ele tivesse 432, está entre 400 e 500. Se ele tivesse 432 bolinhas, não sobraria um resto, mas sempre sobram 8 bolinhas. Então, mais 8. Então, quantas bolinhas Lucas tem? Lucas tem 432 mais 8 bolinhas, que é igual a 440 bolinhas de gude. Agora, se cada lata comporta 22 bolinhas, quantas latas ele vai precisar para guardar todas? Seria 440 dividido por 22, que 44 dividido por 22 vai dar 2. 2 vezes 22, 44. 44 menos 44 dá 0. Abaixo 0. 0 não dá para dividir por 22, 0 no quociente. Então, sobra o quê? 20 latas. Então, seriam 20 latas. Tudo bem, pessoal? Então, mais um problema de MMC resolvido. Na número 6, está pedindo para encontrar os divisores naturais de 20. Então, vamos lá. O primeiro divisor natural de 20 seria o 1, né? 20 dividido por 1 dá 20. O segundo seria o 2, né? Porque 20 é divisível por 2. 20 é divisível por 3? Não. 20 é divisível por 4? É. O próximo seria o 5. 20 é divisível por 5. 20 é divisível por 6? Não, porque para ser divisível por 6, ele precisa ser divisível por 2 e por 3. É divisível por 7? Não. É por 8? Também não. Por 9? Não. Por 10 e pelo próprio 20. Tá bom? Então, esses aqui seriam os divisores naturais de 20. Agora, os divisores comuns de 20 e 30. Não, vamos passar para a letra C aqui, que pede o quê? Os divisores naturais de 30 agora. De 30 a gente tem o 1, a gente tem o 2, porque 30 é par, a gente tem o 3, porque a soma dos algarismos dá um número múltiplo de 3, ou um número divisível por 3, né? Agora, por 4, 30 é divisível por 4? Não, não é divisível por 4. Notem que se você fizer 30 dividido por 4, você tem 7,5. Não é um número inteiro. Por 5 é. Por 6 é. Como é divisível por 2 e é divisível por 3, então também vai ser divisível por 6. Por 7 não. Por 8 não. Por 9 também não. Por 10 é. Por 15 é. E agora pelo próprio 30. Então, esses são os divisores de 30. Agora eu quero os divisores comuns entre 20 e 30. Quais são os divisores comuns entre 20 e 30, pessoal? Vamos olhar aqui, ó. Eu tenho 1, eu tenho 2, o 4 não, o 3 também não, o 5, o 6 não, eu tenho o 10, o 20 não, o 15 não e o 30 não. Então, eu tenho o quê? 1, 2, 5,
e 10. Esses são os divisores comuns entre 20 e 30, tudo bem? Agora eu quero o máximo divisor comum de 20 e 30. Qual que seria o máximo divisor comum de 20 e 30? Seria o 10. Então, o MDC de 20 e 30 vai ser igual a 10. Tudo bem, pessoal? Agora aqui, ó, a gente tem que encontrar, no número 7, a decomposição em encontrar o MDC utilizando a decomposição em fatores primos. E aí, pessoal, eu vou deixar esses outros exercícios aqui, né, para a próxima aula, para não ficar muito cansativo, senão essa aula vai ficar muito extensa. Tudo bem? Então, até a próxima.